Olá, meu nome é Alena Safronova, tenho 32 anos, e há 6 anos atuo como engenheira de controle de qualidade em construções. Minha missão: garantir que cada detalhe de prédios residenciais e centros comerciais esteja em total conformidade com as normas técnicas, os regulamentos e os projetos aprovados. É uma responsabilidade enorme, mas que me enche de orgulho. Só que, nos últimos meses, minha rotina virou um loop sem graça: acordar, trabalhar, voltar para o apartamento minúsculo dos meus pais na periferia de Ekaterimburgo. Morar com eles era para ser temporário, enquanto minha casa passava por uma reforma completa. Há 2 meses, a equipe de obras invadiu meu espaço, e agora o que era meu refúgio parece mais um campo de batalha: paredes nuas, pisos arrancados, fiação exposta. Um caos organizado, ou pelo menos era para ser. Quando pedi abrigo aos meus pais, eles toparam com uma condição: eu arcaria com todas as despesas da casa, contas, compras, internet, tudo. Até contratei um plano de fibra ótica com pacote de TV para eles, afinal, eu precisava de uma conexão estável para trabalhar, e eles adoravam assistir aos programas. Mais 1.500 rublos por mês no orçamento, mas tudo bem, família é família, não é? Minha irmã mais velha, Lisa, 35 anos, casada com Anton, trabalha meio período como marqueteira em uma empresa qualquer. Eles têm o Egor, um garoto esperto de 5 anos, mas sempre que precisam sair, seja para um passeio ou para visitar a família do Anton, adivinha quem vira babá oficial? Isso mesmo, eu. Alena, fica com o Egor só um pouquinho, dizem eles. Esse pouquinho invariavelmente se transforma em um dia inteiro. E não que eu não goste do meu sobrinho, mas não assinei contrato para ser cuidadora em tempo integral. Meus pais, ambos com mais de 60, vivem uma aposentadoria tranquila. Meu pai passou 30 anos em uma fábrica e hoje divide o tempo entre a TV e a oficina no fundo do quintal. Minha mãe, ex-caixa de supermercado, cuida da casa e reclama quando o dinheiro não rende. Não são ricos, mas também não passam necessidades. Só que, desde que me mudei para cá, deixei de ser filha para virar uma espécie de inquilina pagante. Cada despesa minha analisada como se eu fosse uma estranha ocupando espaço. E o pior, ninguém parece perceber a ironia da situação. Naquela terça-feira, tudo começou como sempre. Peguei meu café na padaria perto do metrô, chequei os e-mails e segui para a vistoria de um novo centro comercial classe A no bairro Malicheva. O encarregado das obras me esperava às 10 horas, e, para minha surpresa, o trânsito estava leve, uma raridade em Ekaterimburgo. Cheguei até com 15 minutos de antecedência. No caminho, pensava na minha casa, na reforma que finalmente tomava forma. O proeiro Artem tinha me mandado fotos da nova cozinha, minimalista e elegante. Já imaginava como organizaria cada canto, até sonhava em fazer uma festa de inauguração para os amigos. Sentia saudades do meu cantinho, da minha independência. O rádio tocava um sucesso antigo, e eu cantava junto, batucando os dedos no volante. No semáforo à frente, o sinal abriu. Acelerei para passar, e então, nada. Escuridão total. Não lembro do impacto, do barulho do metal se retorcendo, dos vidros estilhaçando. Não lembro do carro que deve ter ignorado o sinal vermelho. Um segundo antes, eu cantava, no seguinte, apenas o vazio. Acordei em um quarto branco, com cheiro de álcool e remédios. Minha cabeça pesava 1 tonelada, e um aparelho bipava ao meu lado. Levei alguns segundos para entender onde estava: um hospital, sem dúvida. O lado esquerdo do corpo estava dormente, mas uma dor aguda pulsava por baixo da insensibilidade. Tubos, fios, soro, tudo conectado a mim. Uma enfermeira notou que eu havia despertado e chamou o médico. Alena Safronova? Sou Andrei Petrovich Sergeev, seu médico. Há 3 dias, você sofreu um acidente grave. Lembra de algo? 3 dias? Parecia que eu tinha fechado os olhos há um instante. Não, nada. Minha voz soava rouca, estranha. Como estou? Sua situação é crítica. Já passamos por 2 cirurgias, removemos seu baço e estancamos uma hemorragia interna. Sua mão esquerda teve uma fratura exposta, que foi estabilizada, e 3 costelas quebradas. Daqui a alguns dias, faremos outra operação no braço. Mas, no geral, você teve sorte. A ambulância chegou a tempo. Sorte.
Claro. Alguém da minha família veio me ver? O médico folheou alguns papéis. Ligamos para o contato do seu celular. Sua mãe disse que estava ciente. Parecia mais preocupada em como o acidente atrapalharia os planos dela para o final de semana. Falou algo sobre alternativas. Meu estômago se revirou. Era minha mãe, sem dúvida. E mais alguém. Alguns colegas ligaram da empresa. Todos muito preocupados. Mas da família, não. Ninguém apareceu. Pedi meu telefone. A enfermeira o trouxe, a tela rachada, mas funcional. Abri as mensagens e, a cada palavra, um nó se formava na minha garganta. Era da minha mãe, a Lena, por causa do seu acidente, todos os nossos planos foram por água abaixo. Íamos visitar a tia Marina em Nizhny Tagil, e você ia ficar com o Egor. Agora a Lisa vai ter que arrumar uma babá, e isso vai custar caro. Você pelo menos pensa nos outros? Lisa, minha irmã, complementou, ótimo presente, a Lena. Agora terei que pagar uma estranha para cuidar do meu filho. Você não tem noção do estrago que causou. Não havia uma única pergunta sobre meu estado. Nenhuma palavra de apoio. Apenas reclamações. Abri o chat da família no WhatsApp. 12 mensagens novas em 3 dias. Minha mãe, bom, a Lena conseguiu de novo. Meu pai, e agora, o que fazemos com o Egor? Lisa, não acredito que ela nem pensou em como isso nos afeta. Anton, meu cunhado, talvez ela devesse dirigir com mais cuidado. Minha mãe, de novo, vamos ter que cancelar a viagem ou contratar alguém. De qualquer forma, é mais despesas. Lisa finalizou, ela sempre foi egoísta, mas isso é demais. Reli as mensagens 2 vezes. Ninguém, absolutamente ninguém, perguntou como eu estava. Se estava viva. Se sentia dor. Só lamentavam os planos arruinados, o incômodo, o dinheiro. Comecei a digitar, se alguém se importa, estou viva. Mas apaguei. Para quê? Se importassem, teriam perguntado sozinhos. Deitada naquela cama, olhando para aquelas palavras, foi como se uma cortina caísse dos meus olhos. Lembrei-me de tudo. Do Natal em que economizei por meses para comprar presentes, uma furadeira profissional Bosch para meu pai, brincos de ouro para minha mãe, um vale para um spa caro para Lisa e um carro de controle remoto de última geração para o Egor. O que ganhei? Um vale de 2.000 rublos para uma loja de departamentos. Sério? Ou quando fui promovida a engenheira sênior, liguei empolgada para contar a novidade. A resposta da minha mãe? Que bom, filha. Aliás, você não poderia ajudar a Lisa com a prestação da casa? Eles atrasaram de novo. Nenhum parabéns, nenhum orgulho. Só um pedido por dinheiro. Quantas vezes eu os havia socorrido? Quando o carro de Lisa quebrou, quando meu pai precisou de um tratamento odontológico caro, quando minha mãe precisava de um empréstimo até o final do mês. Mas quando precisei de ajuda para me mudar, há 3 anos, todos estavam ocupadíssimos. Contratei carregadores, me virei sozinha. E sempre aquele peso na consciência. A Lena abandonou a família por não poder ficar com o Egor por causa de uma viagem de trabalho. A Lena é mesquinha por não bancar as férias da irmã. A Lena não ajuda os seus por dizer que não podia emprestar dinheiro porque estava juntando para a reforma. Agora, deitada ali com costelas quebradas e um braço destruído, lendo mensagens sobre como eu estraguei a vida de todos com meu acidente, a ficha caiu. Uma semana se passou no hospital. Quem me visitou? Colegas de trabalho. Svetlana, da contabilidade, trouxe uma pilha de revistas. Misha, do setor técnico, um buquê de crisântemos. Até Viktor Sergeyevich, meu chefe, apareceu para dizer que não me preocupasse com o trabalho. E a família? Silêncio. Eles até organizaram meu home office para a recuperação. Essas pessoas, com quem eu apenas dividia 8 horas diárias de escritório, demonstraram mais cuidado do que minha própria família. Os amigos também apareceram. Gênia trouxe biscoitos caseiros, meus favoritos, de aveia. Machin chegou com um sudoku gigante, daquele que não deixa ninguém morrer de tédio. Perguntavam como eu estava, o que precisava levar para casa, quando seria alta.
Perguntas normais de quem se importa. E sabe quantas vezes meus pais vieram me ver? Nenhuma. Em 7 dias, nem uma única visita. A única mensagem da minha mãe chegou na quinta-feira: não esqueça de transferir a conta de luz. Esse mês veio mais cara do que o normal. Quase desatei a rir. Ali, com 2 cirurgias abdominais nas costas, e ela se preocupava com quilowatts. Claro que transferiu o dinheiro. Como sempre. Afinal, eu sempre cuidei de tudo. No dia anterior à operação no braço, o Dr. Andrei Petrovich veio explicar cada detalhe: as placas de titânio que seriam colocadas, a reabilitação, o tempo de recuperação. Respondeu a todas as minhas perguntas com paciência, alertou sobre os riscos. Um estranho completo mostrou mais atenção e humanidade do que minha própria família. Você tem alguém para ajudar em casa depois da alta? Perguntou. A primeira semana será difícil sozinha. Disse que daria um jeito. Que ajuda a esperar da família, se eles estão ocupados demais, ou pior, com raiva de mim por um acidente que nem foi minha culpa. A operação correu bem. Acordei com o braço engessado, pesado como se um caminhão tivesse passado por cima. Mas o médico garantiu: está tudo certo. Daqui a uma semana, você vai para casa. Liguei para Artem, o mestre de obras. Atendeu na hora. Aliona, soube do acidente. Como você está? Viva, pelo menos. Até o pedreiro se importava mais do que eles. Melhor. E a reforma? Ótimas notícias. Vamos terminar antes do prazo. Mando fotos agora. O telefone vibrou. Na tela, minha casa, a cozinha nova instalada, o piso de madeira envernizada na sala, as paredes impecavelmente pintadas. Uma beleza indescritível. Um lar de verdade, não apenas um endereço. Quando fica pronto? Até o final da próxima semana, talvez antes. Sei que você está louca para voltar. Pela primeira vez desde o acidente, senti uma alegria genuína. Poderia sair do hospital direto para o meu espaço, sem precisar voltar para onde me tratavam como uma vaca leiteira. 2 dias depois, já me sentia melhor. As dores diminuíam com os analgésicos, as forças voltavam aos poucos. Sonhava com a alta quando a enfermeira entrou com uma expressão preocupada: sua irmã está aqui. Parece muito abalada. Não tive tempo de reagir. Lisa irrompeu no quarto, vermelha de raiva, os olhos injetados. Você perdeu a cabeça de vez? Berrou do batente da porta. Hoje fui à clínica fazer a cirurgia de lifting que planejei por meses. E sabe o que me disseram? O limite do seguro familiar foi esgotado por suas operações. Olhei para ela, incrédula. Sério? Agora? Absolutamente. Você faz ideia de quanto custa esse procedimento sem cobertura? 350 mil, dinheiro que eu não tenho. E tudo por sua culpa, que gastou todo o seguro em si mesma. Lisa, eu quase morri. Tive hemorragia interna. Precisava de cirurgia de emergência. E daí? Podia ter feito só o essencial. Consertar o mínimo e deixar o resto para depois, pagando do próprio bolso. Mas não, teve que fazer um espetáculo. Não acreditei no que ouvi. Sai daqui, gritei com toda a força que minhas costelas quebradas permitiam. Vou contar tudo para a mãe, ameaçou, virando-se para a porta. Que hamster raivoso você é! E me deve esses 350 mil. Assim que ela saiu, chamei a enfermeira e pedi para bloquear as visitas da minha família. Chega! Estava de saco cheio. À noite, o telefone não parava. Minha mãe ligava sem parar, coloquei no silencioso. As mensagens se acumularam. Aliona, a Lisa contou tudo. Como você pôde tratar sua irmã assim? Ela está destruída. Você arruinou os planos dela. Ligue agora mesmo. Apaguei sem ler até o fim. Basta. Cansei das manipulações. Os planos da sua irmã ruíram, claro. E os meus ossos? As cicatrizes pelo corpo? Mas, é óbvio, a vítima era ela. Os dias seguintes foram tranquilos. Sem dramas familiares, só recuperação.
Na sexta-feira, o Dr. Andrei Petrovich liberou minha alta. O braço ainda engessado, sem poder carregar peso, mas finalmente poderia ir para casa. Não avisei a família. Para quê? Pedi a Gênia, amiga desde a faculdade, que me buscasse. Antes de sair, joguei no grupo da família: hoje recebo alta. Nada mais. Sem pedidos, sem expectativas. Gênia chegou com flores e aquele sorriso que só ela tem. Ajudo-me a sentar no carro com cuidado. Vamos direto para a casa dos seus pais? Só para pegar minhas coisas. Depois, para o meu apartamento. A reforma terminou. Sério? Que máximo! E sabe, Gênia? Nunca mais volto para lá. Nunca. Ela apertou minha mão boa. Faz certo. Quando paramos em frente ao prédio de 9 andares onde moravam meus pais, algo estava errado. Na calçada, uma pilha de sacos de lixo pretos, uns 10, no mínimo. Que porcaria é essa? Gênia franziu o senho. Saí do carro e me aproximei do saco mais próximo. Estava rasgado. Dentro, tecido. Abri mais. Meu estômago revirou, minhas roupas, meus livros, meus documentos. Tudo jogado como entulho. Não acredito, sussurrei. A porta do prédio se abriu. Lá estavam eles, minha mãe, meu pai, Lisa e Anton, alinhados como um júri. O que é isso? Apontei para os sacos. Por que minhas coisas estão no lixo? Minha mãe cruzou os braços. Decidimos que você está nos custando caro demais. Por causa do seu acidente, o seguro médico da família acabou. Agora Lisa não pode fazer a cirurgia dela. Arrume outro lugar para morar. Ri. Não consegui segurar. Uma risada amarga, de quem finalmente enxerga a farsa. Ou seja, vocês me expulsam do hospital, com gesso, pontos, tudo. Você só traz problemas, cortou Lisa. E ainda é uma grossa. O jeito que me tratou na UTI foi um absurdo. Eu te tratei mal. Você chegou na minha enfermaria gritando porque eu usei usar o seguro para não morrer. Não só para não morrer, meu pai interferiu. Podia ter feito um tratamento mais simples, sem tantas operações caras. Tratamento simples? Com hemorragia interna. Vocês ouvem o que falam. Minha mãe deu um passo à frente. Nós te acolhemos quando precisava de ajuda. Demos um teto, e você retribuiu com ingratidão e egoísmo. Ingratidão? A palavra queimou minha garganta. Eu paguei todas as contas de vocês por meses. Fui babá de graça nos fins de semana, comprei comida, cobri as despesas da casa enquanto vocês ficavam aí, sentados. Eu que bancava a luz, a internet, a TV a cabo de luxo. Mas morava aqui, rebateu ela, como se isso justificasse tudo. Fiquei ali, olhando para aqueles rostos. Minha família. Pessoas que, em teoria, deveriam me amar incondicionalmente. E, de repente, uma clareza gelada tomou conta de mim. Eles não me amam. Nunca amaram. Eu só era útil, respirei fundo. Sabe de uma coisa? Vocês têm razão. Sou ingrata. Ingrata por ter sobrevivido àquele acidente. E, acima de tudo, ingrata por só agora enxergar quem vocês são de verdade. Lisa arregalou os olhos, como se eu a tivesse esbofeteado. Como ousa? Como ouso? Falando a verdade? Você veio na minha UTI berrar por causa de um lifting, enquanto eu saía de uma cirurgia de emergência. E vocês? Virei-me para minha mãe. Nenhuma visita em 2 semanas. Nenhuma. Estávamos ocupados, murmurou meu pai. Ocupados demais para ver a filha no hospital. Mas não demais para. Tão ocupados que jogaram minhas coisas no lixo. Gênia carregava os sacos no porta-malas em silêncio, enquanto a Liona já havia empacotado tudo. Partamos. Dei um último olhar para aquele que um dia chamaram de família. Sabem qual é a ironia mais cruel? Eu realmente achei que vocês me amavam. Anos a fio me esforcei para ser a filha perfeita, a irmã confiável.
Pensei que, se desse bastante dinheiro, atenção, sacrifícios, vocês finalmente me amariam de volta. Mas não. Vocês nunca me amaram. Isso não é verdade, a voz da minha mãe tremeu, frágil como vidro rachado. É sim. E eu estava exausta de fingir que não era. Entre no carro. No retrovisor, seus corpos imóveis no gramado, como estátuas de sal ou melhor, de hipocrisia. Como você está? Gênia perguntou, virando a chave na ignição. Sabe? Bem. Até melhor do que bem. E quando paramos em frente ao meu prédio, quase chorei. Não de tristeza, mas de alívio. A beleza daquilo era indescritível, paredes recém-pintadas, janelas novas que refletiam o sol como diamantes, cada detalhe pensado por Artem. Não era uma casa. Era um renascimento. Jenny ajudou a me instalar, cozinhou uma sopa, ficou até ter certeza de que eu não desmoronaria sozinha. Quando ela foi embora, sentei-me na sala, minha sala, e senti algo que havia décadas me era estranho: paz. Nenhum bilhete de cobrança, nenhuma reclamação por não ser babá, nenhuma culpa por existir. Peguei o telefone. Hora de retomar o controle. Primeira ligação, a seguradora. Preciso remover algumas pessoas do meu plano familiar de saúde. A atendente, eficiente e cortês, confirmou em 20 minutos, mãe, pai e Lisa excluídos. Em poucos dias, receberiam a notificação. Segunda ligação, a administradora do prédio dos meus pais. Cancelei os pagamentos automáticos da kitnet deles. Depois, a Rustelecom, rompi o contrato do plano Premium que, claro, estava no meu nome. Cada clique no telefone era um peso a menos nos ombros. 3 dias depois, um número desconhecido piscou na tela. Quase ignorei, mas a curiosidade venceu. A Liona, é a mamãe. Por que recebemos cartas dizendo que fomos tirados da sua seguradora? Porque eu tirei. Mas por quê? Somos família. Família? Ri, amarga. Quando eu estava na UTI, vocês se preocupavam com os fins de semana de vocês. Quando precisei de apoio, jogaram minhas coisas no lixo. Você está sendo vingativa. Isso não combina com você. Não, mãe. Isso combina sim. Só não tinha coragem antes. Assim não se trata a família. Vocês não agiram como família quando decidi que eu era cara demais. Precisamos dessa seguradora. Seu pai tem artrite, eu preciso de remédios para a pressão. Deviam ter pensado nisso antes. Ah, e o Wi-Fi de vocês? Desligado. Todos os pagamentos? Cancelados. Nenhuma cesta básica, nenhuma conta de luz. Vocês me expulsaram, lembram? Disseram que eu era um fardo. Pois agora não sou mais fardo de ninguém. Desliguei. Bloqueei o número. Na semana seguinte, foquei em me reconstruir, fisioterapia para o braço, tardes de silêncio, o retorno gradual à vida, minha vida. Os colegas foram incríveis, me deixaram trabalhar de casa até me recuperar por completo. Os amigos apareciam com vinho, histórias, risadas que não tinham preço. 2 meses depois, o médico me liberou. A mão cicatrizou perfeitamente. Eu me sentia mais leve do que em anos e ainda havia a indenização do seguro. Você é minha apólice pessoal contra acidentes, brinquei com o gesso, agora um troféu em cima da mesa. Dinheiro suficiente para um luxo que nunca me permiti. Folheava sites de viagem, escolhendo um hotel em Antalya, quando o celular tocou novamente. Número desconhecido. A Liona, é a mamãe. Não preciso saber o que você quer. Preciso de ajuda. A resposta é não. É uma operação no joelho. O médico disse que é urgente. Sem seguradora decente, não entra em clínica particular. Custa 400 mil, quase ri. Paguei em vocês. Não tenho esse dinheiro. Ah, agora a saúde importa. Quando eu estava na UTI, vocês disseram que eu era dramática e encara demais. Me expulsaram por esgotar a cobertura. Agora querem minha ajuda? É sério. Sem a cirurgia, posso ficar em uma cadeira de rodas. Deviam ter pensado nisso antes.
quando decidiram que eu era muito cara. Ela chorou. Por favor, Aliona, sou sua mãe. Não. Mães não abandonam filhas feridas. Mães não trocam a vida de uma filha por um lifting na outra. Você é cruel. Sou exata. Trato vocês com a mesma consideração que tiveram comigo. Disseram que eu era ingrata e egoísta. Pois isto aqui é minha gratidão. Desliguei. Bloqueei. Mais um número a menos na minha vida. Um mês depois, esbarrei em tia Marina no supermercado. Seu rosto se contorceu ao me ver. Aliona, como você está depois do acidente? Obrigada. Estou ótima. Totalmente recuperada. Que bom. Ouvi falar da situação com seus pais. Que situação? A operação da sua mãe? Teve que fazer no hospital público. Não deu certo. Precisa de outra cirurgia para consertar. Olhei para ela. Não senti culpa. Não senti pena. Não senti nada. Que pena. Tia Marina parecia chocada. Aliona, é sua mãe. Ela deixou claro, nesta família, o cuidado tem preço. Quando precisei, ganhei lixo no gramado e sermões sobre ser cara demais. Mas é família. Família que não apoia não merece lealdade. Eles erraram, mas... Não há mas. Peguei minha cesta e segui para o caixa. Ela deve ter me chamado de monstro. Tanto faz. Naquele final de semana, reservei a viagem, business class, hotel 5 estrelas, all inclusive, spa, pacote completo. Gastei o dinheiro do seguro em mim, não em sustentar quem me via como caixa eletrônico. Sentada na minha sala renovada, olhando fotos de praias turcas no notebook, uma verdade me atingiu como uma onda. Pela primeira vez na vida adulta, eu era feliz. Nenhuma chantagem emocional. Nenhuma você deve. Nenhum peso que não fosse meu. O telefone, silencioso. A conta bancária, minha. O tempo, meu. A vida, finalmente, minha. Alguém dirá, você é rancorosa, vingativa. Eu digo, sou realista. Durante anos, dei a essa família tudo: dinheiro, tempo, amor, pedaços de mim. Quando mais precisei, mostraram o quanto eu valia: nada. Não sou amarga. Sou livre. E daqui a uma semana, serei livre em uma espreguiçadeira à beira-mar em Antalya, com um coquetel na mão e a certeza de que, pela primeira vez, ninguém vai me pedir nada em troca.